Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você, eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte: é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição, e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar o ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale, é o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou o critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas, eu tinha citado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8.000 ações que vão parar no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, a matéria é apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados, e mesmo os deputados do Centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então, será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, e um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado democrático de direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, é um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Como eu tô fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixei ainda mais grave, eu deixei ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Falou engraçado, né? Interessante. Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de enquadrar
organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui, e também dentro do PL que foi discutido anti-facção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Olha, eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações, que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentá-las de uma maneira diferente. Eu não posso chegar para o cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Ortúlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação. Né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia. Né? Estrategicamente, você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que, em certa medida, não se identificam com o perfil dos membros hoje do Partido à Missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão? Eu, quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político, faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Estou falando isso não porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu estou falando que quando você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente. A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar. Em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar ao máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortes política e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.